Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 3 do seu PET volume 2 e nesta semana nós vamos estudar função afim para você então resolver a atividade da semana 3 do seu PET 2, tá certo? Mas antes da gente prosseguir, já quero pedir aí para você se inscrever neste canal, para você deixar aí um like e no final do vídeo fazer aquele comentário que é para ajudar ainda mais na divulgação, tá certo? Eu conto com a sua parceria, estou esperando a sua participação. Pessoal, nós vamos estudar função afim. Como nós já vimos, pessoal, aí em aulas anteriores, toda função de primeiro grau pode ser escrita na forma y é igual a x mais b, onde esse a e esse b são valores numéricos e este y e este x são variáveis, são letras, tá certo? Então, toda vez que este a, que é o número que acompanha a variável x, ele é maior do que zero, a função é crescente. Toda vez que este a é menor do que zero, a função é decrescente. E toda vez que este a é igual a zero, nós vamos ter aqui o y igual a um valor numérico, ou seja, a função é chamada de função constante. Para ser uma função afim, pessoal, o valor de b aqui deve ser diferente de zero, porque se for igual a zero, vai ser uma função chamada de função linear. Então, neste caso, para ser função afim, ou seja, função de primeiro grau chamada de afim, o valor de b deve ser diferente de zero. Veja, nós temos aqui y igual a 2x menos 1. Pessoal, quem é o nosso a? O nosso a, ó, vai ser o número 2. Por que o número 2? Porque está antes da variável x. Quem é o nosso b? Menos 1. É uma função afim? Sim. Por quê? Porque o nosso b é diferente de zero. É uma função crescente ou decrescente? Crescente, porque o nosso a é maior do que zero. Nós temos aqui agora y igual a menos 4x mais 2. Quem é o nosso a? O nosso a é o menos 4. E o nosso b vai ser o número 2. Então, nós temos aqui, ó, o menos 4 é um número menor que zero. Esta função é uma função decrescente. É uma função afim ou não? Sim, porque o nosso b é diferente de zero, tá certo? Então, existe aqui o valor de b. Nós vamos ter uma função afim. Pessoal, em toda função afim, a reta da função corta o eixo y no valor b para x igual a zero. Ou seja, toda vez que a gente tem uma função afim, pessoal, se eu quero saber onde a reta da função vai cortar o eixo y, ele vai cortar nesse valor aqui, ó, no valor b. Sempre no valor b vai ser cortado pela reta. Exemplo, nós temos aqui, ó, esta função y é igual a x mais 1. Então, existe o b, porque o b aqui é diferente de zero. Na onde que vai cortar? Na onde essa retinha da função? Ó, essa é a reta da função. Onde essa reta da função vai cortar o eixo y? Vai cortar no 1, que é o b. Pronto. Toda vez que precisar, na onde que nós vamos cortar o eixo y? Na função afim. Nós vamos cortar no valor b, que é 1. Tá vendo? Ó, mais 1, 1 positivo. Tá aqui, essa reta vai cortar 1. Por que isso acontece? Porque nós vamos colocar no x o valor 0. Então, y é igual a 0 mais 1 e o resultado vai ser 1. Para qualquer valor x, será encontrada uma resposta y. A solução x, y forma um ponto da função. Então, por exemplo, y é igual a 2x mais 1. Para qualquer valor x, eu vou ter uma resposta y. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, uma tabelinha. Vamos atribuir valores para x. Atribuindo valores para x, nós vamos ter aqui a fórmula onde nós vamos substituir esse valor de x e nós vamos ter um resultado y. A solução, que vai ser o valor que você deu para x e o valor que é resultado em y, vai formar o ponto que nós vamos atribuir no gráfico. Então, x é igual a menos 1, substitui aqui no lugar do x, coloca menos 1, resolve a expressão, acha a resposta menos 1. Para 0, a mesma coisa. Para 0, a mesma coisa, coloca 0 no lugar do x, resolve a operação, acha 2.
Para o 1, a mesma coisa, coloco 1 no lugar do x, resolve a operação, acha 5. Para 2, mesma coisa, coloco o 2 no lugar do x, resolve a operação, acha 8. E para o 3, coloco o 3 no lugar do x, resolve essa operação e acha o resultado 11. Então, menos 1 e 1, 0 e 2, 1 e 5, 2 e 8, 3 e 11, são respostas para valores x atribuído, resposta y encontrada. Esses pontos podem ser esboçados em um gráfico, ou seja, em um plano cartesiano. O que é plano cartesiano? Plano cartesiano é um encontro de dois eixos, eixo x, que é o eixo que está deitado aqui, que está na horizontal, e eixo y é o que está na vertical, também chamado de eixo das ordenadas. O eixo x chamado de eixo das abscissas. Toda vez que nós fazemos um plano cartesiano, ele subdivide em 4 regiões. Primeiro quadrante, essa região de cima aqui, no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Os pares de pontos aqui são aqueles pontos onde x é positivo e y positivo, ó. 2, 1 e 1, 2 e 1, 2 e 2. Todos os pontos que a gente fazer onde o x é positivo e o y é positivo vai estar no primeiro quadrante. Quando o x é negativo e o y é positivo, vai estar no segundo quadrante. Quando o x é negativo e o y é negativo, no terceiro quadrante. E quando o x é positivo e o y é negativo, no quarto quadrante. O par ordenado é um par de números na forma xy. Um par ordenado nada mais é do que um ponto. É aquilo que nós falamos aqui, ó. 2 e 8 é um par ordenado. Esse par ordenado a gente lança ele aqui no gráfico. Por exemplo, eu vou fazer um gráfico para os pontos que nós trabalhamos antes. Nós vamos ter o seguinte, ó. O menos 1, tá vendo? Ó, menos 1 daqui, ó. Ele está ligado em menos 1 daqui do y, ó. Do x e aqui do y. Então, menos 1 e menos 1. Aqui nós temos, ó, 0 do x com o 2 do y. Aqui nós temos o valor 1 que está sendo ligado com o 5. Ó. Se eu ligar isso daqui, nós vamos ter 1 e 5. Se eu ligar isso aqui, ó, 2 com 8. 3 com o valor 11. Pronto. Todos os pontos vão ficar alinhados em uma função de primeiro grau, né, numa função afim. E esta função afim a gente pode passar uma retinha sobre os pontos, fazer aí uma linha que representa a função no gráfico, tá certo? Então nós temos ali a reta que representa essa função, uma função afim, tá ok? Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aula, espero que você tenha gostado. Com essa explicação você será capaz aí de responder a sua atividade 3 do seu PET volume 2. Espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também faça um comentário. Conto com a sua participação. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.